Olá, sejam bem-vindos à resolução de mais uma questão do programa Exame de Ordem Resolvido, analisando dessa vez Direito Tributário, questão de número 22 do 24º exame. A gente sempre utiliza aqui o caderno de número 1. Iniciamos a resolução desse 24º exame por aquela questão que diz o seguinte: João e Maria celebraram entre si contrato de locação, sendo João o locador e proprietário do imóvel. No contrato, eles estipularam que a responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, do imóvel será de Maria, locatária. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Uma situação muito comum, não é? Muito usual. Das pessoas que celebram um contrato de locação e o proprietário transfere o ônus do pagamento do IPTU para o locatário. Vamos ver as alternativas dessa questão. A. O contrato será ineficaz entre as partes, pois transferiu a obrigação de pagar o imposto para a pessoa não prevista em lei. B. O contrato firmado entre particulares não poderá se opor ao fisco municipal, no que tange à alteração do sujeito passivo do tributo. C. O contrato é válido e eficaz, e por consequência dele, a responsabilidade pelo pagamento do tributo se tornará solidária, podendo o fisco municipal cobrá-lo de João e ou Maria. Ou D. No caso de o fisco municipal cobrar o tributo de João, ele não poderá ajuizar ação regressiva em face de Maria. As 4 alternativas também revelam dúvidas usuais quando essa situação de transferência do ônus do pagamento do IPTU é feita. Quais são essas situações? Como o contrato transfere o ônus de João para Maria, ele se torna ineficaz entre as partes? Porque aí está transferindo o ônus para Maria, esse ônus é de João com base na previsão do Código Tributário Nacional. Será que o contrato fica ineficaz entre as partes? Será que essa transferência pode ser feita? Quando é feita, a gente sabe que é feita habitualmente. O que acontece perante o fisco municipal? Isso tem validade ou não? Quando o fisco cobra uma dessas partes, cobra o João, por exemplo, João tinha transferido isso por contrato para Maria. João pode ajuizar uma ação para pedir o reembolso desses valores? Olha, o conhecimento que você precisava ter para resolver essa questão era sobre o artigo 123 do Código Tributário Nacional. Veja o que ele prevê. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, e aí se inclui evidentemente o contrato de locação, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Isso se faz pela segurança da tributação. Pessoas celebram entre si inúmeros contratos, inúmeras convenções, o contrato de locação é uma delas. Imagine se o poder público tivesse que alterar o seu modo de cobrança cada vez que alguém traz um contrato até ele e diz: olha, você não deve cobrar de mim, deve cobrar ali de Maria, porque ela nesse momento é a locatária. Isso tornaria inviável a atividade de tributação, não é verdade? Então esse contrato particular não tem efeito nenhum perante a Fazenda Pública, perante o fisco. O fisco vai cobrar aquele sujeito passivo descrito em lei, vai cobrar o proprietário, mas existe um contrato entre eles, não é? E nesse contrato Maria havia concordado em pagar o IPTU. Nesse caso, como isso não faz diferença para o fisco vai cobrar o proprietário. Posteriormente, depois que o proprietário paga o tributo, ele pode agir em regresso contra Maria, porque o contrato celebrado entre eles é plenamente válido. Olha as alternativas. O contrato é ineficaz entre as partes por ter transferido a obrigação? Não, ele é eficaz entre as partes. Ele não é eficaz entre o fisco, perante o fisco, mas entre as partes ele continua válido. Por isso, João será credor de Maria em relação a esse IPTU se ele tiver que pagá-lo. Alternativa B. O contrato não poderá ser oposto ao fisco no que tange à alteração do sujeito passivo. Exatamente. Esse é o conteúdo do artigo 123 do Código Tributário e por isso essa é a alternativa correta.
As outras duas. O contrato é válido e eficaz e, por consequência dele, a responsabilidade se tornará solidária. O fisco pode cobrar tanto João ou Maria? A gente já viu que não é? Que o fisco tem que cobrar necessariamente João. Ou alternativa D, no caso de o fisco municipal cobrar o tributo de João, ele não poderá ajuizar ação regressiva. Vimos o oposto. Vimos que ele pode sim ajuizar essa ação regressiva. Pessoal, bons estudos e até a resolução da próxima questão.